Começa agora o Contraplano, o programa que leva cultura e informação para dentro da sua casa. E hoje falaremos sobre encontros e desencontros. E eu recebo aqui no estúdio o Fabrício Cunha, que escreveu um livro de crônicas, Histórias de um Ferrado Emocional, né? Juro que tentei. Fabrício, muito bem-vindo aqui ao Contraplano. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Me fala, o que é um ferrado emocional? Ferrado emocional, na verdade, cada um que está nos assistindo poderia fazer a sua própria definição. Porque todos nós, de alguma forma, somos ferrados emocionais. Então, o ferrado emocional, ele é uma pessoa que ama e não é correspondida, ou que tenta e não consegue, ou que sofre as intempéries, as angústias do amor, mas ele não desiste de amar. Então, ele é um persistente no amor, apesar e para além das dificuldades naturais que todos nós já sofremos e vamos sofrer ainda na vida, ele é uma pessoa que persiste, que não desiste. Por isso que eu falo, juro que eu tentei, mas ali nas crônicas fica claro que eu continuo tentando, ainda tô tentando. E você acha que pelo fato de você ser pisciano, como a gente conversou nos bastidores, isso daí já colabora bastante para ser um ferrado emocional? Não tenha dúvida. Eu precisava de uma tese que desse legitimidade pro meu signo, pro meu jeito. Então eu inventei a do ferrado emocional. Aí você exteriorizou tudo no livro. Tudo não, viu? É quase tudo. Tem pro próximo... E assim, as histórias desse livro são histórias de amigos que eu ouvi inventadas. Nenhuma dessas histórias é minha. Você pode ler uma crônica pra gente já Posso. entrar no seu universo? Claro. Conhecer um pouco mais sobre o seu Acho trabalho. que a maior mentira foi a que eu acabei de falar, que nenhuma história é minha, né? Porque claro que todas as histórias, de alguma forma, são minhas, são suas. Mas a gente não assume para tentar passar ileso. Essa é uma... Vou começar com essa que é uma de uma derrota emocional e a gente termina com uma história mais bem sucedida, né? Tá. Para trazer esperança. Essa chama Desce Mais Uma. Ei, não fala pra ela que me viu assim, hein? Eu bebi pra esquecer, mas bebi demais e esqueci de menos. A gente bebe pra amenizar as dores da alma, mas a bebedeira passa e a dor aumenta. Por isso eu bebi e bebi e bebi, pra postergar a razão e espantar o quanto pude essa dor aqui no meu peito. Já tá começando a doer de novo. Ei, camarada, me dá mais uma aqui. Então, não fala pra ela não. Mulher não pode saber que a gente também tem fraqueza e que nossa maior fraqueza é também aquilo que nos deixa mais fortes, esse maldito amor. Imagina se ela me visse agora. Eu não tô sentado porque tô cansado. Eu tô sentado porque não consigo levantar. E quando a gente não levanta, a gente não anda. De alguma forma, acho melhor ficar aqui sentado mesmo, nessa sarjeta. É melhor do que caminhar para longe dela. Seguir quer dizer deixar. Eu prefiro ficar aqui nessa canjibrina do que seguir sem levar pelo menos a tristeza da saudade. Não. Fala para ela assim. Fala que me viu aqui, descreva tudo, mas descreva direito. Até o vômito até o vômito do outro lado da rua. É vômito ou vomito? Eu sei lá. Mas fala que passei mal de virar do avesso. O choque pode destravar o que ela sente por mim, se é que sente alguma coisa. Será que sente? Deve sentir, senão não teria me deixado beijá-la aquela única vez. Foi só uma, mas foi. Senão não receberia flores, nem os versos, nem as estrofes de música brega que só os apaixonados gostam. Valdiques, Reginaldos, Amados e Robertos. Eu quero que você fale para ela, mas que fale tudo. Que a única coisa que justifica a indignidade voluntária é um amor. E que eu a amo. Acho que eu já até disse isso para ela. Não sei. Mas diga que eu disse, então. Diga que eu disse que eu a amo como nunca amei ninguém. Eu acho. Então fala. Fala o que você está vendo. Fala que o que você está vendo aqui é a expressão exterior de uma condição interior. Que quem ama corre o risco de ser moribundo de alma, como eu estou exatamente agora. Eu tô esse lixo, mas não sou um lixo. Sou um lixo voluntário, mas temporário. Um banho resolve o que você está vendo, mas não resolve o que está dentro. Fala isso para ela também. Quer saber? Não fala nada. Hey, volta aqui. Quem é você mesmo? Olha só, isso daí é bem triste.
triste, né? Essa é triste. E você comentou, não é uma história minha, é de todo mundo. As histórias do seu livro, são suas mesmo? São histórias que aconteceram com você? Ou com algum amigo? De histórias que você ouve falar? Muitas são, muitas são. Eu nunca vou assumir quais são, mas tem muitas que são. Mas eu tenho um vício, Patrícia, que é um vício antigo, que é de prestar atenção na conversa alheia. Então, além de eu dar muita atenção, porque eu tenho esse interesse na audição das histórias dos amigos, e por isso os amigos me procuram muito para contar suas histórias, eu tenho esse vício de ouvir as coisas de pessoas completamente desconhecidas. Então, num boteco, num restaurante, ou numa praça, eu tenho o ouvido treinado voluntariamente para ouvir as conversas que estão ao meu redor. Você Então, gosta de ouvir histórias? Adoro, sou fascinado. O meu vício são as histórias e a Coca-Cola também. Você comentou no seu texto, né, sobre Reginaldos, Amados, Robertos, né? E Valdix. E Valdix. É o mais tradicional. Você escuta eles para você criar, eles te inspiram bastante? Todos eles, todos eles. Eu adoro... Eu gosto demais de música instrumental, de jazz, música clássica, MPB, mas eu sou fascinado nesses bregas antigos e nesses sertanejos bregas novos. Eu adoro. Eles... Da sofrência. Porque a gente critica, a gente é pseudo-cult, inteligentinho, que é legal dizer que curte o Caetano e o Gil, e eu adoro. Mas ninguém canta o amor e ninguém canta o sofrimento de amor como esses bregas antigos e esses sertanejos novos. Por isso que a galera ouve e adora. E o pessoal se identifica, por isso que dá tanta visibilidade. E outra, não tem hora que a gente está mais fragilizado e mais precisando de um tipo de companhia que não ofereça nenhuma opinião, que só esteja com a gente, do que quando a gente está sofrendo por amor. Então, essas músicas, elas cantam aquele momento. Então, a gente pode não assumir que gosta. Sim. Mas a gente gosta. E quem não gosta deveria. E você sempre gostou de escrever? Sempre, sempre. Sempre gostei de escrever. Desde a adolescência. Eu tive um professor Moraes, que é um professor de humanas de São José dos Campos, poeta incrível, urbano, que foi meu grande incentivador. Então, meus pais sempre compraram livros. E a minha casa sempre foi cheia de livros, assim. Alguns decorativos, mas eram coleções incríveis. Eu tinha a coleção inteira do Castro Alves, do Monteiro Lobato. Eu, adolescente, eu tinha 4 livros do Lord Byron em casa, que eu não imaginava quem era. Então, quando o Moraes me incentivou a leitura, eu descobri essa biblioteca que eu tinha em casa e não imaginava quão profícua e profunda ela era. Então, é uma coisa que me acompanha mesmo antes de eu perceber. Você acha que hoje em dia, com essa era da internet, falta muito esse incentivo à leitura? Eu acho que não. Você percebe, ou não? Acho o contrário. Eu sinto que nunca se leu tanto, Patrícia. Nunca. A dificuldade é que a internet ela é um mar vastíssimo, porém rasíssimo. Então as pessoas elas não leem profundamente, mas elas leem os textos de internet, mesmo o WhatsApp, né? As pessoas nunca tiveram tanto texto perto delas como elas têm hoje. Eu só sinto que precisa de um pouco mais de direcionamento e uma intenção volitiva mesmo de se aprofundar em alguma coisa. Né? No meu caso, é a literatura e a filosofia que me encanta. Sim, e você acha, mas o livro, o impresso, assim, a aura do livro ali. Hoje em dia as pessoas estão migrando mais pela internet mesmo, né? Muito, mas eu acho que é um movimento um movimento dialógico, porque as pessoas vão muito para a internet, mas a internet devolve muita gente para o livro, para o impresso. Então, nunca se vendeu tanto livro impresso como hoje em dia. Ao mesmo tempo em que existe um desapego pelo jornal e pela revista impressos, até porque eles lidam com informação mais do que com conhecimento, existe um apego ao livro físico. Porque o livro não é um compêndio de informação. Ele é um compêndio de conhecimento, de formação, é diferente. Então, as pessoas ainda gostam de manusear, de ler, de reler, de rabiscar, entendeu? Sim, de presentear. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que revista e jornal perderam um tanto da sua predominância por conta da internet, o livro físico não. A internet devolve as pessoas para esse objeto sagrado, santo. Legal. E você lançou seu livro agora em janeiro, né, de 2017? Foi, em janeiro. E como é que tá a resposta do público, os lançamentos, a sua agenda? Tá ótimo. Tô super animado. Eu já lancei
no Recife, em Maceió, no sertão de Alagoas, uma cidade chamada Palmeira dos Índios. Cidade incrível, lindíssima. Né? Foi mais legal do que lançar nas capitais. Lancei aqui em São José dos Campos, lancei em São Paulo, aqui em São José dos Campos, na região, né? Sim, no Vale. No Vale, pronto. Lancei em São Paulo, daí agora mês que vem tem Rio de Janeiro e Belo Horizonte, depois Brasília e Aracaju e na estrada lançando. E quem que são suas maiores referências? Olha, Patrícia, eu tenho muitas referências. Isso para mim é uma alegria. Então eu gosto muito de crônica. Eu gosto muito de crônica e conto. Qual que é a diferença entre romance. crônica e conto? Então, a diferença é que a crônica, ela é um gênero que ela parte do cotidiano, parte das coisas mais fugazes, assim, mais simples de um dia, para você construir em cima daquilo uma história que remeta a uma coisa mais profunda, alguma coisa maior do que o ponto de partida. O conto é contar uma história. Então, eu quero falar sobre literatura, sobre livro. Então a crônica eu começaria lembrando da minha infância, de um livro do Monteiro Lobato, que me projetou para outras leituras, e hoje em dia, o conto, eu contaria a minha infância quando eu descobri o livro do Monteiro Lobato, eu contaria a minha experiência com o livro. Né? Então, o conto, ele é um round. Né? O romance, ele é uma luta inteira. Então, no conto, você tem que vencer, tem que ter começo, meio e fim num espaço curtíssimo de tempo. Né? E a crônica, mesma coisa. A crônica é um gênero rápido, é um gênero cotidiano, que trata assuntos fugazes mesmo, tentando trazer algum conceito mais... O Nelson Rodrigues é cronista. Ele é os dois, né? Os ele dois? É cronista, ele é contista, e ele é uma das minhas referências, não tenha dúvida, especialmente para esse livro. Mas eu gosto demais do Rubem Braga, muito mesmo. E eu gosto muito de um cronista contemporâneo, jovem, que foi, na verdade, o meu grande incentivador. Foi a pessoa que me disse que dava para eu viver fazendo isso, que acreditou em mim e eu acreditei nele. Agora ele devia me ajudar a pagar as minhas contas de luz atrasadas. Quem? Chama Antônio Prata. Antônio Prata. Ele é filho de um cronista mais antigo chamado Mário Prata. Os dois são incríveis. Mas eu gosto muito do Antônio. Muito E mesmo. você escreve crônicas, então, não são contos? Não, escrevo os dois. Os Esse dois, livro é um esse livro livro. dos dois. Por isso que eu coloquei Histórias de um Ferrado Emocional, ao invés de crônicas ou contos. Então tem dos dois, né? O Cristóvão Tesa, que é um dos maiores premiados romancistas brasileiros, ele fala que ser cronista é escrever em voz alta. Você concorda com essa Concordo expressão? muito, muito. E o que ele quer dizer com escrever em voz alta? Ele quer dizer que enquanto o cara está vivendo, observando a vida e vivendo a vida dele cotidiana, ele está escrevendo. Então, por exemplo, o Antônio Prata tem uma crônica, uma recente, incrível, que é a história de uma árvore na Avenida Paulista, ou na Rua Augusta, não me lembro exatamente, que era a árvore que para ele era o símbolo de que existia natureza em São Paulo. Então, quando ele vai contando aquela história, ele diz que ele está meio bêbado, ele termina abraçando aquela árvore. Então, de fato, enquanto ele vai andando e a vida dele vai acontecendo e as memórias vão tomando conta do imaginário, ele vai escrevendo. E daí, quando você chega para colocar isso no papel, ela está praticamente pronta. O que você vai fazer é um trabalho manual mesmo de lapidação do texto, de escolha das palavras, separação de parágrafos, mas a crônica está pronta. A cabeça do cronista já vai trabalhando assim, numa situação do dia a dia que para uma pessoa pode ser algo banal, para o cronista ele já está romantizando tudo aquilo e criando uma história. O que é uma maldição. Você não descansa nunca. Você está sempre... Ontem, por exemplo, eu fui numa despedida de solteiro e aquilo foi um caldeirão de dezenas de histórias, né? E quando eu percebi, eu estava anotando algumas coisas, um amigo, o Fabrício já está escrevendo um livro ali. Já falou, brincando, claro. Mas, de fato, é o que estava acontecendo. Eu estava já preparando aquilo, condensando aquilo lá em um texto. Então, é uma delícia e uma maldição ao mesmo tempo. É ser criativo, né? É criatividade, a gente pode dizer? Eu acho que não, Patrícia. Eu acho que sim também. Também. Mas tem muito mais a ver com você, de fato, disciplinar a sua cabeça e direcionar o seu olhar para um jeito de viver a vida que se ressignifique depois nos textos.
Então, tem muito mais a ver com observação mesmo, Com sensibilidade, né? muito, Do espaço. com aprender a observar, com observação e audição, eu diria, para depois virar a redação. Legal. Bom, daqui a pouco a gente conversa então no próximo bloco para conhecer um pouquinho mais sobre o seu livro, seu processo de criação. Claro. E vocês não saiam daí que daqui a pouco tem mais Fabrício Cunha com o livro dele de crônicas Juro que Tentei aqui no Contraplano pra gente.